A graça e a paz a todos. Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã bendita. Nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas nós estamos na casa do Senhor. E é tão bom a gente estar em comunhão com a igreja, comunhão uns com os outros, né? A igreja não são essas paredes, a igreja não é o lugar físico, é a reunião de pessoas, né? E é tão importante nós vivermos em comunhão uns com os outros. Então, você veio por causa do Senhor. Você pode até ter pensado que você veio por qualquer outra coisa, mas o Senhor te atraiu a esse lugar com um propósito. Amém? Vocês creem? Eu também creio. E quando nós começamos a adorar coletivamente, há um poder que é liberado na adoração congregacional. Mas ele só flui quando ele é resultado de uma vida devocional. Por isso que, às vezes, é tão difícil a igreja vir em unidade em adoração. Por isso, tantas vezes, o pastor tem que pegar o microfone e dizer: escuta, meu irmão, você está na casa do Senhor. Sabe por quê, gente? Porque essa nossa reunião, ela deve ser o ápice do que aconteceu durante a semana. Da sua vida aos pés do Senhor durante a semana. O Senhor não nos chamou para adorarmos de domingo. Os olhos dele são sobre a terra e ele procura os seus adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E eu preciso te dizer que a adoração também, ela não é só a música. A música é uma das muitas linguagens de adoração. A palavra adoração, ela significa devoção extrema. Devoto. Você é devoto de Jesus Cristo? A palavra devoto vem de devoção. Eu vivo devotado. A minha vida é para Jesus Cristo. E se eu tenho uma vida devocional, eu adoro o Senhor todos os dias, em todo momento. Então, quando eu faço o meu devocional mesmo diário, é um momento de devoção e de adoração pessoal. E também, quando eu trabalho, eu estou trabalhando com Deus no meu foco. Então, tudo que eu faço no meu trabalho é para a glória de Deus. E tudo que eu faço em relação aos meus irmãos é para a glória de Deus. E tudo que eu faço em relação àquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo é para a glória de Deus. Ou seja, a gente tem que ter uma ideia que a adoração em espírito e em verdade é aquela que se dá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tudo que a gente faz deve convergir para a glória de Deus, em espírito e em verdade. Então, o que eu falo deve demonstrar a minha devoção a Deus. A maneira como eu trato a minha esposa, a maneira como eu sirvo ao meu marido e aos meus filhos, deve ter Cristo na centralidade daquilo que eu faço. Por isso que é tão difícil, porque a gente ainda está muito arraigado à religião. Jesus veio para cumprir a lei, mas nós damos um jeito de pegar a lei para a gente de volta. Então, a gente pensa o seguinte, que, não, eu sou crente, então eu não bebo, eu não fumo, eu não transo antes do casamento, eu não adultero, eu dou meu dízimo, minha oferta, compareço à igreja domingo e está bom. Não, gente, não é isso não, tá? Jesus veio libertar a gente disso, porque nós não somos capazes de cumprir a lei. Por mais que a gente se esforce, a gente não é capaz de cumprir a lei. Então, eu vou te mandar a real, você não pode salvar a si mesmo. Mesmo que você seja um crente nota 10, você não pode salvar a si mesmo. Por isso que Jesus veio. Porque a lei não era suficiente para nos santificar e nos justificar diante de Deus. Então, ele veio, cumpriu toda a lei, se fez maldição no nosso lugar, para que você tivesse um relacionamento com Deus. Através de Jesus, ou seja, não pelo seu mérito, mas através de Jesus, é como se Jesus fosse: o abismo está posto. Para você atravessar sobre o abismo, você tem que cumprir 100% a lei. Ninguém passa. Ninguém passa. Então, eu venho, eu cumpro a lei, eu sou a ponte. Passa por cima de mim para chegar ao Pai. Passa através de mim. Por isso que a Bíblia fala que Jesus veio fazer reconciliação entre Deus e o homem.
Porque nós pecamos e nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós não éramos capazes de nos achegar a Deus. Nem que matasse todos os animais em sacrifício de sangue, não seria possível lavar o nosso muito pecado. Porque a gente peca, gente, todo o tempo. A gente peca com pensamentos, com atitudes, com palavras. A gente peca o tempo todo. Mesmo não querendo pecar, e às vezes a gente nem percebe que está pecando, mas está pecando. Então, Jesus vem e nos justifica. Então, toda vez que Jesus olha para você, que o Senhor olha para você, Ele vê você através dos óculos. Minha irmã, você tem o quê nos olhos? Miopia? Miopia. O míope é assim, gente. Eu sou míope. Então, até ali a quarta fila, eu consigo ver o rosto das pessoas. A partir dela, eu vejo assim uma sombra. Eu não vejo os detalhes do rosto. Não é isso, irmã? Quando a gente põe os óculos, o mundo ficou bonito. Você vê os detalhes, você vê os detalhes dos olhos das pessoas, você vê até os cílios das pessoas. Aí a gente vê como é que a nossa visão míope é embaçada, né? E eu não estou querendo dizer aqui que Deus é míope, mas o fato é que Jesus é o óculos. Nós estamos embaçados pelo pecado. E o Senhor nos vê através de Jesus, santo, puro, perfeito, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é só porque você é olhado por Deus através de Jesus que você é justificado. Então Deus te vê como você foi criado para ser. Justo, puro, santo, exatamente como Jesus é. E nós estamos nesse caminho de santificação, não é? Tem gente que fala assim, pois é, eu não sou capaz de cumprir a lei, Jesus cumpriu, então agora eu posso viver a vida louca. Não entendeu nada da graça. Entendeu nada da graça. Precisa nascer de novo para entender. Porque quando a gente entende a graça, é constrangedor e a gente repugna o pecado. A gente não quer mais viver separado de Deus, um Deus que nos ama com um amor tão grande. E a nossa única esperança. Se a nossa esperança não está em Deus, eu quero te dizer, você está condenado. Porque caixão não tem gaveta. Você não leva nada do que você conquista. Você pode viver uma vida abastada, maravilhosa. A morte chega. E o que tem do outro lado? Jesus vem. E como é que Ele vai te encontrar? Que a nossa vida devocional, ela se dê. Esse encontro. Que a gente volte ao Éden, através do Getsemane. Que a gente volte ao encontro diário com Deus, como o homem e a mulher tinham antes da queda. Que você passe pelo Getsemane, veja Jesus sendo moído, para que você adentre outro jardim e volte a se relacionar com Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 9. Nós vamos passear um pouquinho, entender um pouquinho por que a gente crê nas coisas que a gente crê. Atos, capítulo 9. A partir do verso 1, eu vou usar a linguagem NVI. A palavra de Deus diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu.
Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Vamos até aí. A gente escuta muito contar essa história, né? Mas a gente não presta atenção em quem era Paulo. Saulo era um homem rigoroso na lei. E para ele, os seguidores de Jesus eram hereges, porque eles estavam acreditando a Jesus Cristo o título de Messias. E um Messias que não cabia na estrutura de fé do judeu. Por quê? O judeu, ele esperava um Messias que fosse restituir ao povo judeu o status de nação, de primeira nação. Então, eles esperavam um líder político, como foi Davi, como foi Salomão. Eles esperavam um Messias que restituísse a eles o poderio e os arrancasse do poder de dominação de Roma. Vocês estão entendendo? Então, aquele Messias não cabia na ideia que eles tinham. Como assim? Eles esperavam o Messias que vinha para cortar a cabeça dos inimigos e exercer juízo. E isso Jesus vai fazer na segunda vinda dele. Quando ele voltar, é isso que ele vai fazer. Então, hoje, nós ainda estamos sendo chamados ao arrependimento. As portas estão abertas para que você se junte ao exército certo. Para que você se converta dos seus maus caminhos e deixe Jesus te santificar e tornar a sua vida aquilo que Deus planejou desde o princípio dos tempos. Que você volte a viver de uma maneira que glorifique a Deus e que sirva ao próximo. É uma guerra do bem contra o mal, literal. E eu vou te dizer, não tem um limbo, não tem, como é que chama aquele lugar? Purgatório. Não tem, gente. Não tem um intermediário, entendeu? Ou você está com Cristo ou você está com o diabo. Não tem meio termo. E o maior engano desse tempo é a gente pensar que tem um meio termo. Porque fulano é do bem. Deixa eu te falar, você não precisa ser do bem, não. Você tem que ser de Jesus. Porque Jesus vai fazer todo o bem e o bem verdadeiro ser forjado em você. Sabe por quê, gente? Porque o nosso bem, o bem na percepção humana, ele é bem até você chegar numa situação extrema. Você é bom até alguém pôr a arma na sua cabeça. Você é bom até alguém matar o seu filho. Você é bom enquanto tem comida no seu papinho. Aí você não vai roubar, você não vai saquear ninguém. Quando chega um pacote de comida no lugar onde tem fome extrema, eles passam um por cima do outro. É um instinto quase que animal. E o homem, sem Deus, é isso que nós nos tornamos. Já ouviu as atrocidades que os seres humanos são capazes de fazer com outro ser humano? Pois é, essa é a nossa natureza caída. Por isso nós precisamos de redenção e reconciliação, porque senão tudo que é mal vai florear na nossa vida. Ou então, nós vamos para o outro lado, que é a falsa espiritualidade. Então, você começa a se envaidecer e se orgulhar do seu próprio bem. Eu sou bom. Eu sou uma pessoa boa, eu quero bem para as pessoas. Olha como é que eu sou bom.
Eu não preciso de Deus, porque eu sou bom. Eu não preciso de religião, eu sou bom. Eu não preciso de ninguém me redimir, eu sou bom. Ou você é um miserável, violento, ou você é um arrogante. Entendeu a sutileza? Então, às vezes, o diabo olha para o seu temperamento e fala assim, fulano, eu vou pegar ele de outro jeito, por outra via. Ele vai se sentir muito bom. E a gente, diante da santidade de Jesus, acontece conosco o que aconteceu com Paulo. A gente cai por terra. Paulo, aos olhos dele, era muito bom. Eu sou um zeloso cumpridor da lei. Esses rebeldes, hereges, estão entregando a um qualquer aí, mais um Messias louco. Porque naquela época, gente, que Jesus se levantou como Filho de Deus, haviam outros Messias. E eles promoviam o quê? A revolução contra Roma. Vamos acabar com o domínio de Roma. Então, eles sempre levantavam discípulos. Aí Roma pegava e o quê? Passava a régua, matava o cara. Aí os discípulos, então ele não é o Messias, não. Vamos embora para casa. Bora para casa, vamos esperar o Messias de verdade. E assim, acontecia várias e várias vezes. Por isso que a evidência da ressurreição de Jesus não é um túmulo vazio. A evidência da ressurreição de Jesus é que os 12 discípulos também morreram por amor a ele. Os 12 covardes, o traidor que se matou, os outros 11 que sobraram, todos eles fugiram, todos eles estavam amedrontados, falaram, Roma vai acabar com a gente também. Jesus foi o primeiro e agora eles vêm atrás da gente. Mas eles viram Jesus ressurreto, porque você não morre, você não dá a sua vida, você não é preso, açoitado, se você não presenciar com seus próprios olhos um corpo ressuscitado e a evidência de que Jesus era realmente o Filho de Deus, porque ele venceu a morte. Essa é a evidência da ressurreição. Imagina, Pedro negou, Pedro estava atemorizado. Depois Pedro ficou alegre, porque foi açoitado. Uau, nós fomos achados dignos, açoitados pelo Senhor. E esses homens começaram a proclamar o Evangelho, e o Evangelho foi crescendo. Quando pensaram que Jesus acabou, aí que o negócio dilatou. Eles foram batizados com o Espírito Santo, receberam poder do alto, foram avivados e enviados, e todos eles morreram de morte violenta, exceto João, que foi exilado na ilha de Patmos. O resto foi partido ao meio, crucificado, apedrejado, todo tipo de morte violenta. Ninguém morre por uma ideologia de um Messias fake, porque isso era reincidente. Então, se ele não fosse realmente o Filho de Deus, eles iam olhar e falar, não era, a gente foi enganado. Então, vamos agora esperar o Messias, bora. Não. Eles levaram o Evangelho, eles começaram a proclamar, Jesus ressuscitou, ele era o Messias de Deus e ele vai voltar. E aí eles levantaram o ódio. De Roma? Não, para Roma era tudo um bando de louco. Dos próprios religiosos. Que achavam que conheciam o propósito de Deus. A pior coisa é um cara que é crente sem ter sido transformado pelo novo nascimento. Não basta ser crente. Até os demônios creem e tremem. É o que a Bíblia diz. Basta você acreditar. Você tem que deixar a fé em Cristo Jesus transformar você. Deixar Jesus transformar você nele mesmo. Deixar ele implantar em você o caráter dele. A bondade, a misericórdia dele. Gente, é tão constrangedor isso que a gente se acha tão bom como Paulo se achava, que o próprio Jesus, quando o jovem rico chega para Jesus, ele fala assim, bom mestre. E Jesus está na nossa carne. Ele está vestido da nossa carne. E ele diz assim, quem disse que eu sou bom? Só há um bom. E por que ele falou isso? Porque ele não era bom? Ele estava na nossa carne. Ele estava na nossa roupa. E apesar da Bíblia dizer que não havia pecado nele, ele não disse, eu sou bom. Então, talvez você é crente, vaidoso da sua bondade, como você é bonzinho. Deixa eu te falar, cuidado. Porque o lugar
O lugar da nossa vitória é o lugar da nossa dependência de Deus. E de entendermos que é tudo sobre Ele, a glória é dEle, a majestade é dEle. E que eu preciso andar muito perto dEle para ficar parecido com Ele. E esse mesmo Paulo, zeloso da lei, começou a matar cristãos. Matar em nome de Deus. Quantos de nós fazemos isso? Hoje a gente não apedreja ninguém, mas a gente mata o outro com a boca. A gente põe o pé na porta da igreja, assim, ó, para o traveco não entrar. A gente quer que primeiro ele se transforme para depois entrar na igreja. Gente, é o contrário. Igreja é hospital, não é tribunal. Aqui as pessoas chegam porque elas estão quebradas, partidas, limitadas, e é uma obra do Espírito. Ame as pessoas. Cuide das pessoas, cuide uns dos outros. E o resto é com o Espírito Santo. Tem uns que ele vai transformar, tem outros que ele vai transformar, mas isso não é problema seu. Queira que ele transforme você. Queira ser o trigo e não o joio. Fala, Senhor, o Senhor falou que está aí todo mundo junto, o trigo, o joio, o bom e o mal, o certo e o errado, quer crescer tudo junto, mas que só o Senhor que sonda o coração é que vai poder fazer a separação. Gente, no céu nós vamos ter muita surpresa. A primeira surpresa é que você vai estar lá. Aí você vai falar, uau, passei, glória a Deus. Só pelo seu poder mesmo, Jesus, que eu estou aqui. E o Senhor já tinha me confrontado muito, porque durante muito tempo eu fui uma religiosa legalista. Sabe aquela história de, nossa, Deus, misericórdia, ela sai da irmã, sangue de Jesus tem poder? Queima Jesus. O espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel na irmã? Não sei, mas o espírito da língua grande aqui, com certeza. Pecado é igual mau hálito. Todo mundo sabe que você tem, menos você. Fede, mas você, ó, nem percebe. Por isso nós precisamos muito do Senhor. E Paulo estava ali defendendo a causa, matando cristãos, perseguindo a igreja. E é tão interessante, né? Que Jesus surge diante dele na estrada para Damasco, onde ele queria tocar o terror também. Não bastava ele estar sendo zeloso em Jerusalém, não. Ele queria ir lá em Damasco, porque tinha os irmãos do caminho. Eu acho lindo, o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Vamos lá. Pegou as cartas dos sacerdotes e foi lá, o delegado Saulo. Mas Jesus pegou Saulo no caminho. E ele caiu. A vitória do orgulhoso é cair, cai. Cai de joelho, cai de boca, cai. Diante da luz magnífica. Aí começou a redenção de Paulo, quando ele caiu. E ele falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? O que você faz à igreja do Senhor, você faz ao próprio Senhor. Saulo não estava perseguindo Jesus, Saulo estava perseguindo os seguidores de Jesus. Então, se alguém estivesse perseguindo você, não se preocupe, não se ocupe dessa pessoa. Se deixe ser perseguido. Deixe que a perseguição te purifique e ore por essa pessoa, porque ela vai ter que acertar conta com Deus. Aí Jesus pega Saulo, por que você me persegue, Saulo? Mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E ele ficou cego. Perdeu o rumo. Começou ali, do chão para a mão dos outros. Ele teve que ser conduzido, porque ele não enxergava. Gente, o lugar da nossa salvação começa muitas vezes na nossa humilhação. E foi porque Jesus foi humilhado que ele recebeu o nome que é sobre todo nome. Então, um bom caminho para a gente começar é a auto-humilhação. Um bom caminho para a gente começar é reconhecer os nossos pecados. Um bom caminho para a gente começar é perceber que nós, sem Deus, nós nada podemos fazer. É um bom caminho para começar. E Paulo ficou cego na casa de Judas, na rua chamada Direita. E ele teve uma visão,
que um homem iria orar por ele e ele ia enxergar. Ao mesmo tempo que Paulo tinha visão na casa de Judas, o Senhor também se manifestou a Ananias através de uma visão e falou: Ananias, vai lá na rua chamada direita, impõe as suas mãos, porque eu estou dando a ele um sonho, uma visão, que você vai impor as mãos sobre ele, ele vai ser curado. E aí Ananias vem. O Senhor, eu conheço esse Saulo, hein, Senhor? Você tem certeza? Ele está perseguindo os seus filhos, ele está matando os seus filhos. O senhor tem certeza? Então, deixa eu te dizer mais um mistério que está nesse texto. Deus não te usa pelo seu mérito. Ele não te usa porque você é certinho, ele não te usa, sabe, porque você tem uma estrelinha de bom comportamento. Ele pegou o pior. Religioso, radical e assassino. Quando eu assisti Paulo, apóstolo de Cristo, vocês já assistiram o filme? Gente, que filme maravilhoso. Quando eu assisti o filme, o diretor, a Bíblia não relata qual era o espinho na carne de Paulo. A Bíblia não relata. Mas o diretor do filme, ele deu uma leitura, ele teve um insight, que é totalmente possível. Qual que foi o insight? No filme, vou te dar um spoiler para você que não assistiu. No filme, Paulo, ele tinha lembrança dos assassinatos. Então, por exemplo, mostra assim, Estevão sendo apedrejado, e ele com aquela cara de ódio e de satisfação, porque Estevão estava sendo apedrejado. Ele vê na visão dele muitos cristãos, crianças, uma menininha correndo assim, uma menininha correndo, e ele indo atrás dela para matar ela. Então, ele vai tendo aquelas lembranças, e ele vai sendo assombrado por aquelas lembranças, e ele acorda assustado. E ele fala: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Você já imaginou, gente? Porque quando a gente se converte, não sei se aconteceu com vocês, mas quando a gente se converte, a lembrança dos pecados passados nos causam tanta tristeza e tanta dor. Né? A gente fala: oh, Deus, por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Eu não quero lembrar. A gente até sacode a cabeça assim, parece que o pensamento vai ser lançado fora. Não é? Você imagina Saulo, quando ele descobriu que Jesus era Jesus mesmo, o Messias de Deus, e que ele matou inocentes. Como é que isso deve ter assombrado ele? E aí Jesus fala assim: Ananias, mas eu vou usar ele. E importa a ele saber o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. E aí a gente vai vendo a trajetória de Saulo, e eu quero te dizer, é por causa do apóstolo Paulo que nós fomos alcançados. O evangelho saiu do meio do judaísmo e transbordou. O Messias judeu não era só para os judeus. O Messias era para a redenção de toda a terra. E Jesus levantou Paulo para isso. Você vai pregar aos gentios. Você vai levar o evangelho aos gentios. E por isso o evangelho chegou até a gente. E aí, quando a gente vai vendo as cartas de Paulo, a gente vê que as cartas de Paulo foram para Colossos, foram para Gálatas, foram para os Colossenses. Mas são as cartas que moderam a maneira como a gente deve viver a vida cristã hoje, no século XXI. As cartas de Paulo, talvez Paulo não fizesse a menor ideia da reverberação que aquelas cartas que elas iam nutrir a igreja nos Estados Unidos, um continente que não tinha sido descoberto ainda, para um bando de brasileiros que saíram do Brasil, vieram para os Estados Unidos. Quantos séculos depois? 2000 anos depois, as cartas de Paulo estão dizendo como é que a gente deve viver o cristianismo e quem é Cristo. E a obra da cruz, e a obra da graça e da redenção, e que nós fomos incluídos nessa graça maravilhosa. A gente não faz ideia do que Deus vai fazer com o nosso pouco. No filme de Paulo também, Lucas leva as cartas para Áquila e Priscila, na igreja em Roma, e fala assim: Paulo mandou entregar essas cartas, talvez seja útil. Talvez seja útil. Eu falei assim: Paulo não fazia ideia do que Deus ia fazer através da vida dele. O perseguidor assassino. E aí, eu queria mostrar para vocês algo que estava acontecendo lá na igreja de Colossos.
Paulo se encontrou com um líder da igreja em Colossos, Epáfras, que era um evangelista lá da igreja. E Epáfras trouxe para Paulo alguns problemas que estavam acontecendo lá na igreja em Colossos. E qual que era o problema da igreja em Colossos? A igreja em Colossos estava se sentindo superior aos outros. Eles pensavam que eles tinham entendido tanto o evangelho, que eles conheciam mais a Deus do que qualquer outra pessoa. Então, eles começaram a se envaidecer da sua espiritualidade. E começou a acontecer também lá na igreja em Colossos visões e manifestações espirituais. Então, por causa dessas visões e manifestações espirituais, aí que eles se achavam mais crentes do que os outros mesmo. Só que o pior problema, gente, que pode acontecer com o crente é o orgulho espiritual. Sabe quando aquele crente ele chega numa comunidade que tem um jeito de se comportar diferente da dele? Eu sou essa pessoa. Eu ando em diversas denominações. Então, a liturgia dos cultos cristãos, elas são diversas. Então, tem o culto presbiteriano, que funciona de um jeito, o metodista funciona de outro, o batista renovado e o batista tradicional são completamente diferentes. Tem os assembleianos pentecostais, tem os neopentecostais, tem a galera da bola de neve. E, enfim, são pessoas e liturgias completamente diferentes, mas somos todos irmãos. A palavra de Deus diz que há diversidade no corpo. Então, a mão ela é diferente do pé. Não adianta o joelho querer ser como o cotovelo. Os dois têm funções de dobra, mas os dois são diferentes. E cada um tem a sua função e a sua importância. E é uma arrogância. Quando você olha, você pode não se identificar. E está tudo bem. Está tudo bem você ser dedo e não se identificar com calcanhar. Não é pecado isso. O pecado é quando o dedo começa a falar para o calcanhar que ele não presta para nada. E o orgulho espiritual é a pior coisa que pode acontecer dentro da igreja, porque ela fere a unidade do corpo. E nós temos que aprender que nós temos muito a aprender uns com os outros e que nós precisamos uns dos outros. Que um coopera para a expansão do reino de Deus como eu coopero. Nem todo mundo gosta da minha palavra. Glória a Deus. O Senhor não me chamou para ser unanimidade. O Senhor me chamou para fazer o que Ele mandou eu fazer. E às vezes a gente está tão preocupado com a nossa fama que a gente se distancia de Jesus. A gente está tão preocupado com o que é bom e confortável para a gente fazer que a gente se distancia do propósito do Senhor para nós. E pior, a gente se torna crítico dos outros. Esse evangelho não é o evangelho verdadeiro. E às vezes a gente fala da pessoa nas redes sociais, mas você nunca sentou com a pessoa. Você nunca conversou com ela. Você não sabe como que ela foi ensinada. Talvez é um neófito. Talvez ela teve uma teologia equivocada. Mas então, ore por ela. Ao invés de ficar falando, Senhor, traz a iluminação do teu espírito para aquela pessoa, ou então para mim, porque às vezes é eu que estou errado. Que a tua verdade prevaleça. Vamos buscar nas escrituras a sua verdade. Para de criticar os outros, ensine a verdade. Busque nas escrituras a verdade e ensine a verdade. A melhor forma da gente combater uma mentira é ensinando a verdade. Porque você vai dar um parâmetro para a pessoa. E é isso que aconteceu lá na igreja em Colossos. Vocês não precisam de abrir, não. Não falha comigo, tablet. Então, Paulo escreveu essa carta aos Colossenses após a visita de Epáfras, né, e dos relatos dele. E aí, no capítulo 2, do 16 ao 19, ele diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O que estava acontecendo? As pessoas tinham recebido a verdade de Cristo, mas elas continuavam fazendo as práticas do judaísmo, ou alguns judaizantes tentavam implantar nas igrejas, tipo assim, não, para você ser crente mesmo, para você ser santo mesmo, você tem que praticar coisas do judaísmo. E Paulo está falando, não, isso era apenas, a lei era sombra do que haveria de vir.
em Jesus. E ele cumpriu todas as coisas. Então, agora cabe a santificação e andar no caminho que é Cristo. E não ficar, come isso, não come aquilo, isso é puro, isso é impuro, vai circuncidar, não vai circuncidar. Não, isso eram apenas sombras do que haveria de vir. E Jesus veio e cumpriu toda a lei. Vocês não devem ser intimidados. E essas pessoas que tinham visões e tudo, elas falavam assim, elas começaram a se achar tão dignas e tão espirituais que elas começaram a impor a maneira dos outros viverem. Regras de homens que não tinha nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Jesus é o prumo, Jesus é o caminho, Jesus é o modelo. Ser cristão é ser imitador de Cristo. Então, aqueles absurdos, né? Você não vai... Alguém te oferecer, te dar uma pancada, oferece a outra face. Alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Perdoa os seus inimigos. Bem-vindo ao cristianismo. Ele é o prumo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unida à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Paulo está admoestando a igreja em Colossos, que estava sendo intimidada e fascinada, e querendo ter visões e experimentar coisas sobrenaturais, e que só serviam para envaidecer o próprio coração. Gente, se Deus te dá uma visão, a glória é de Deus. Se Deus te usa em profecia, a glória é de Deus. Se Deus usa você para curar um enfermo, a glória é de Deus. Por isso que muitas vezes o Senhor não está realizando sinais e maravilhas no nosso meio, porque nós vivemos em um tempo de extrema orgulho, extrema arrogância. A gente quer mostrar nas redes sociais como a gente é bem-sucedido. Imagina, se Deus começa a usar a sua vida para curar, você vai postar lá, hoje eu curei 3. E aí a gente vê, gente, como que o diabo está fomentando no nosso meio a falsa espiritualidade. Você já deve ter visto alguém que foi ajudar alguém e postou. A Bíblia fala o quê? O que faz a sua mão direita, que a esquerda não precisa saber. É para incentivar os outros, ele diz. Não, e eu conheço pessoas, pastor, que até começam com esse intuito mesmo, de incentivar os outros. Entendeu? Mas é tão incrível. Para você incentivar os outros, posta lá uma necessidade, coloca uma necessidade. Você não precisa de mostrar quanto que você está ajudando. Fala, pessoal, ó, tem essa ONG aqui que está fazendo isso, isso e aquilo. Se você quiser ajudar, o Pix é tal. Aponta o caminho para quem quer ajudar, e quem quer ajudar, Deus vai levantar. Aí, esses dias, eu postei, tem um moço, um pastor lá em São Paulo, ele tem um trabalho poderoso na Cracolândia. Gente, Cracolândia é tenso. É tenso demais. As pessoas são como zumbis, cara. Elas querem sair do crack, elas não conseguem. É terrível. E, de vez em quando, o pastor posta umas fotos e pensa assim, meu Deus, o campo de batalha é aqui, ó, ali em São Paulo. É ali em Belo Horizonte. Tem uma Cracolândia em Belo Horizonte, de frente para a Igreja Batista da Lagoinha, que é a minha igreja. É terrível. E aí o pastor Rico tem um trabalho muito bonito e a Rede Record fez uma reportagem mostrando essas histórias, né? E o pastor Rica me conhece, e ele falou assim, minha irmã, se você puder divulgar, eu falei, com o maior prazer, pastor Rica, porque, conhecendo o trabalho, pessoas podem se tornar mantenedoras, né? E eu pego e coloquei lá, postei para o pessoal assistir, divulgar e cooperar, né? Aí a irmã escreveu para mim assim, se promovendo às custas da obra de outro, o outro faz na Cracolândia e você cresce em cima da divulgação, do púlpito. Aí você olha para aquilo e fala assim, tem coisa melhor para eu fazer. Eu não preciso provar para ninguém o que eu faço, o que eu devo fazer. Quem tem que saber é o Senhor. Eu não preciso de contar para ninguém o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Minhas obras serão julgadas pelo Senhor. Então, eu quero te encorajar. Faça, pratica, faça secretamente.
Faça sem esperar gratidão, faça sem esperar nada em troca, porque isso glorifica o nome do Senhor. Isso glorifica. É nisso que o nome do Senhor é glorificado. O que Ele quiser tornar público, Ele vai tornar público. E Ele só vai fazer isso no dia que Ele te der estrutura para suportar. A falsa espiritualidade está fazendo acreditar que a gente é suficiente em nós mesmos, que os nossos atos de justiça podem nos salvar, que nós somos superiores àqueles que estão agora na prostituição. Gente, nós não somos superiores. Nós não somos. Só porque o nosso pecado é diferente, eu peco só com um pensamento invejoso e o outro está fumando as pedras de crack, tudo. É tudo pecado diante de Deus, gente. O que nos torna diferentes é termos compreendido a graça e nos colocarmos debaixo desse guarda-chuva que nos protege e nos conduz amorosamente até o lugar seguro que é o Senhor. Então eu quero dizer para vocês nessa manhã de domingo, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Não confie na sua justiça. Não confie na sua bondade. O velho homem não morre na água do batismo. O miserável sabe nadar. Todo dia você tem que colocar ele no lugar dele. E você tem que subjugar a sua carne, fortalecendo o seu espírito. Todo dia, até ser dia perfeito. Todo dia. E a gente não faz isso sozinho. A gente faz isso se achegando a Deus. Confiando nele. Deixando ele jogar a luz nos quartos escuros da nossa alma. Deixando ele confrontar a nossa vaidade camuflada de justiça. A nossa carência transvestida de boas obras. Que em nome de Jesus, esse conselho do apóstolo Paulo aos Colossenses, ele está dizendo, olha, não se deixe enredar por aquilo que os homens estão mandando vocês fazerem aí, porque o Senhor, Cristo é o modelo de vocês. Não se envaideçam, não busque. Gente, eu conheço igrejas sérias que começaram tão bem, e Deus começou a manifestar a sua glória, e daqui a pouco o diabo tomou o controle. Porque Deus faz sinais e maravilhas, gente, o diabo também, tá? Aliás, a Bíblia diz, nos adverte, que o anticristo, ele vai realizar sinais e maravilhas. Os falsos profetas, eles também fazem sinais e maravilhas. Então, não se engane. Não se deixe enganar pela aparência de piedade, porque a Bíblia também nos adverte que nos últimos dias haverá muita aparência de piedade, mas que não tem suporte para a redenção de pecados. Então, não se engane. E é isso que Paulo está falando aqui. E no capítulo 3, para a gente encerrar, no capítulo 3 de Colossenses, no verso 1 e 2, ele continua na sua carta aos Colossenses. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Gente, presta atenção do que o apóstolo Paulo está falando para a igreja em Colossos e está falando para a gente aqui em Goose Creek. Coloca os olhos em Cristo e nas coisas do alto. As coisas da terra vão passar. Mas a gente está mais apegado às coisas da terra. A gente investe nosso tempo mais nas coisas da terra. A gente investe o nosso dinheiro mais nas coisas da terra. A gente se deleita mais nas coisas da terra. Que como a canção disse, né? Que as nossas lamparinas sejam achadas acesas, com os olhos no alto, esperando do alto e cooperando com o alto. Ou seja, eu estou na terra para ser luz e para ser sal. Eu não estou aqui só para gozar férias.
Eu estou na terra para ser um instrumento de transformação. Eu vou a uma igreja para somar esforços com essa igreja, para servir ao corpo de Cristo. Eu estou nesse trabalho porque o Senhor me colocou aqui como um agente de milagre, como um agente de fazer discípulos. Então, eu estou faxinando uma casa, eu estou profetizando sobre aquela família. Eu entro e falo, Satanás, você vai sair dessa casa. Aproveita que você está sozinha na casa. E começa a profetizar. Vai lá no quarto dos adolescentes, que você sabe que está levando uma vida torta. E falou, Senhor, entra com salvação. Tira o sofisma da mente desse jovem. Para de pensar só nas coisas da terra. Para de pensar só quanto que você vai ganhar. As demais coisas serão acrescentadas. Mas você busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Não vai faltar nada. Deus não deixa faltar nada para os seus filhos. Mas quanto mais as coisas da terra você quiser, mais você vai se distanciar daquilo que é eterno. E a conta chega. A enfermidade chega. A depressão chega. A insatisfação se instala. Você trabalha e não vê o fruto do seu trabalho. Você começa a ser explorado, abusado. Porque o diabo nos rouba, nos propondo algo sedutor. Foi isso que ele fez com Jesus no deserto. Se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. Quem é ele para propor isso? Você não está com fome? Então, a palavra não diz que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito? Pode pular. Não é assim que ele foi seduzindo com as necessidades de Jesus. Jesus estava com fome? Manda que as pedras virem pães. Os seus anjos não darão ordem ao seu respeito? Então pula, eles vão te sustentar. Vem, me adora. Me adora que eu vou te dar tudo que você quer. Você não veio para tomar os reinos do mundo? Eu te dou. Você não veio para reinar? Eu te dou os reinos desse mundo. Satanás sempre vai usar a sua necessidade para te afastar de Deus. Que em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a gente não se torne cidadãos desse mundo, onde o diabo tem seus tentáculos de influência. Os homens entregaram a terra ao domínio de Satanás. Mas Jesus vem aí para redimir todas as coisas. E haverá novos céus e nova terra. Em que nós temos crido mesmo? A gente fala que Jesus vai voltar, mas quando fala que algum sinal da vinda de Jesus começa a acontecer, a gente fica apavorado. Vão fazer um bunker, vão juntar comida. Eu cheguei a pensar nisso, sabia? Eu depois pensei assim, gente, se eu morrer, eu sou de Cristo. Se eu viver, eu sou de Cristo. Então, ele que vai escolher se eu vou viver ou se eu vou morrer. Se eu vou ver ele vindo nos ares ou se eu vou ser ressuscitada primeiro. Como a gente quer segurar a vida. Isso é uma evidência de que a nossa fé é parcial. Agora, é diferente nos cristãos do Oriente Médio, vocês já notaram? Alguém chegou a ver alguma degola dos cristãos do Oriente Médio? Os coptas? Não tem ninguém gritando pela vida. Não tem ninguém desesperado. Eles não estão esperneando. Eles entenderam alguma coisa que a gente ainda não entendeu. Eles chegaram numa posição que a gente ainda não chegou. Eles não são sobre-humanos, não. Eles sentem medo. Eles não querem sentir dor, como nós. Mas eles têm uma visão do céu e da eternidade que a gente ainda não tem. O Senhor está nos esticando e nos amadurecendo. Que a gente perceba a mão amorosa de Deus nos dias difíceis. E perceba que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, cuide de amar a Deus. Cuide de amar a Deus. E amar a Deus não é cantar as canções de amor para Ele.
Amar a Deus é obedecê-lo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que Cristo seja formado em nós, pelo poder do Espírito Santo que está sobre a terra, tirando de nós a vaidade, a arrogância, a falsa espiritualidade, e que Ele nos transforme à sua imagem e semelhança, mansos e humildes de coração, para encontrarmos descanso na nossa jornada. Feche os seus olhos. Senhor, nós te adoramos nessa manhã. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a contemplar as Tuas palavras, a absorver as Tuas palavras, até que elas virem atitude, até que elas virem pensamento, até que elas virem um estilo de vida. Nós queremos Te obedecer, Senhor. Queremos conhecer a Tua vontade. E como conhecer a Tua vontade? Sem nos debruçarmos sobre as Escrituras Sagradas. Nos ajuda, nos ensina, nos atrai, Espírito Santo de Deus. E como foi com Saulo, tira as escamas dos nossos olhos, para que possamos viver de um jeito diferente. Que sejamos achados dignos de sofrermos por amor do Senhor, a fim de que o Seu nome seja divulgado entre as nações da terra. Senhor, nós não queremos viver para nós mesmos uma vida frívola e passageira. Nós queremos viver para a glória do Teu nome, a fim de que muitos, milhares de milhares conheçam o Teu amor, conheçam a Tua redenção, a